Olá, muito bom dia, que Deus o abençoe nessa manhã, que esse seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida, que possamos colocar nas mãos de Deus todos os nossos sonhos, nossos planos, os nossos anseios e confiar que Ele irá solucionar todos os nossos problemas. Quero começar nessa manhã mencionando o livro de Salmo, capítulo 63, o verso 1. Até acredito que em algum momento você já deva ter cantado essa parte da Bíblia como expressão de louvor a Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Salmo capítulo 63, o verso 1. E nesse dia nós possamos buscar ao Senhor com todas as nossas forças, tendo a certeza que todo aquele que busca ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, Ele se deixa encontrar. Esse dia será um dia de muitas vitórias para cada um de nós. Nós temos um compromisso com Deus e com a palavra do Senhor a cada manhã. Estudarmos um capítulo da Bíblia a cada dia. E nessa manhã quero convidá-lo a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 3, o verso 1. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés, no monte Sinai. Você pode perceber que o autor do livro de Números, que é Moisés, ele começa com a seguinte expressão: são essas, pois, as gerações. Aí ele começa a mencionar de Arão. Depois, então, ele fala Moisés. É uma forma de introduzir um novo tipo de conteúdo. Moisés agora está falando diretamente do ofício dos levitas. Nós podemos entender claramente que o livro de Levíticos era escrito para orientar os sacerdotes, mas o livro de Números foi descrito com o objetivo de orientar os levitas. Você pode perceber que primeiramente é mencionado o nome de Arão, depois o nome de Moisés, porque Moisés estava escrevendo sobre a responsabilidade que os levitas teriam em conduzir as atividades dentro do templo, assessorando o sacerdócio de Arão, que da sua descendência viriam os outros sacerdotes. E logo então depois Moisés coloca o seu nome. Não que Moisés tivesse um ofício inferior ao de Arão, porque Moisés tinha uma responsabilidade maior. Moisés falava diretamente com Deus, Deus lhe trazia todas as orientações, todos os livros que nós conhecemos, que é composto pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, diretamente Deus colocou nas mãos de Moisés, para que Moisés colocasse nas mãos de Arão e do povo do Senhor, para que eles pudessem entender qual era a vontade do Senhor para as suas vidas. O livro de Números, capítulo 3, o verso 3, fala da unção de Arão e seus filhos para o ofício de sacerdote. Quando nós atentamos para o termo unção, é de fato uma consagração. É uma separação de um grupo de pessoas ou de uma pessoa para um ofício específico, onde aquela comunidade entende que aquela pessoa tem uma responsabilidade para Deus e diante da comunidade. Não era diferente com a vida de Arão e os seus familiares. Eles tinham uma responsabilidade diante de Deus e diante da comunidade. Deus os ungiu com o Espírito Santo para que eles pudessem desempenhar essas funções para Ele, enquanto Jesus Cristo não viesse a essa terra. O capítulo 3 do livro de Números, o verso 4, faz menção à morte de Nadab e Abiú. São os filhos de Arão que ofereceram um fogo estranho diante do Senhor. Eles acreditaram que poderiam livremente oferecer para Deus o que eles acreditavam que Deus poderia aceitar, e foi completamente o contrário, o Senhor o rejeitou. E dentro do santuário, Nadab e Abiú perderam as suas vidas. Nós precisamos nessa manhã entender que aqueles que se aproximam de Deus, Ele espera que esses requeiram santidade, busquem santidade. Buscar santidade é de fato viver uma vida de obediência a Deus, é renunciar ao eu, é abrir o coração e deixar que Deus conduza as suas vidas. Se Nadab e Abiú restritamente eles tivessem seguido o que Deus tinha pedido para eles, eles estariam com vidas, eles teriam concluído o seu ministério. Mas pelo fato de terem buscado entender que eles poderiam oferecer para Deus o que bem eles achavam que era o melhor, acabaram perdendo as suas vidas.
Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos trazer uma lição para a nossa vida. Aqueles que um dia irão receber a salvação em Jesus Cristo, que se depararão diante de Deus, essas pessoas também irão buscar nas suas vidas viver uma vida de obediência. Irão buscar seguir as orientações da palavra do Senhor. Irão renunciar o eu e deixar que o Senhor conduza as suas vidas. Vivendo dessa forma é a única condição. Dependendo exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo, essas pessoas terão condições de um dia estarem diante do seu Criador e viver com Ele por toda a eternidade. O livro de Números, capítulo 3, o verso 6 e o verso 7, nós podemos ver que Deus esperava que a tribo de Levi pudesse cumprir as suas funções. Os levitas foram chamados por Deus para exercer uma função específica junto com Ele, lá no santuário. Eles deveriam obedecer ao Senhor, assistir ao Senhor e, ao mesmo tempo, eles deveriam também exercer as suas funções junto à nação de Israel. Eles eram assessores dos sacerdotes, eles estavam ali para assessorar, mas eles receberam também de Deus a sua própria herança. Eles não foram contados entre as outras tribos da nação de Israel, mas eles foram de fato separados para um ofício sagrado, servir a Deus e servir também a nação de Israel. O livro de Números está dividido em duas partes: o fracasso dos seres humanos e as vitórias das promessas de Deus. O capítulo 3, o verso 10, diz o seguinte: Mas Arão e seus filhos ordenarás que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar morrerá. Deus era específico no que ele queria que os seus filhos pudessem fazer. Deus estava deixando de uma forma muito clara, através do livro de Levítico, o que os sacerdotes deveriam desempenhar diante do Senhor. Mas no livro de Números, Deus também estava deixando de uma forma muito clara o que ele esperava que os levitas pudessem desempenhar para ele. Deus sabia que os sacerdotes tinham uma responsabilidade maior. Eles deveriam estar mais próximos do Senhor. O próprio sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, o propiciatório, e Deus estava ali sob a nuvem, naquele recinto sagrado. Mas os levitas, e aqui a expressão, o estranho que está no verso 10, o próprio levita que tinha sido separado para esse ofício, ele não tinha liberdade para exercer as funções que os sacerdotes foram ungidos e consagrados para exercer diante do Senhor. Amigo, nos dias de hoje nós precisamos atentar para os ofícios sagrados que o Senhor deixou também na sua palavra. Há quantas pessoas que não têm a unção, que não foram separados para aquele ofício e querem desempenhar todo tipo de atividade. Deus é específico, Deus é um Deus de ordem. Deus espera que aqueles que um dia irão se encontrar com Ele entendam que viverão num ambiente, num lugar onde a ordem há de fato respeito e a segurança da parte do Senhor para aqueles que estarão ao seu lado por toda a eternidade. É claro que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que há uma diferença enorme entre o ministério e o sacerdócio de Arão e o ministério de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos acesso direto a Deus. Todo aquele que abre o seu coração, confessa os seus pecados, se humilha diante do Senhor, Ele está disposto a nos receber. A sua palavra mesmo é clara em nos afirmar: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, de fato, é o bálsamo da nossa vida. Se nós hoje estivermos passando por momentos difíceis, culpa sobre os nossos ombros, nos envolvemos com o pecado, o que nós temos que fazer é buscar o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, e Ele irá intermediar, é o nosso único mediador entre Deus e os homens, é Jesus, e Ele de fato irá interceder por nós e irá nos oferecer o perdão para uma nova vida de arrependimento e confissão de pecados. Diferente do Israel antigo, eles dependiam de seres humanos, de homem, do sacerdócio de Arão, para que pudessem receber o perdão dos seus pecados. Moisés e Arão tinham uma responsabilidade maior diante de toda a nação de Israel. Moisés e Arão deveriam morar, acampar-se em frente ao tabernáculo, ao santuário do Senhor. Todos nós sabemos que Moisés falava com Deus, Deus tinha uma fala direta com Moisés, mas Arão também, como sacerdote do Senhor,
ele tinha uma responsabilidade tamanha diante de Deus e do povo de Deus, que era a nação de Israel. Todas as atividades que aconteciam no tabernáculo terrestre apontavam um dia para a vinda de Jesus Cristo. Embora fossem ações que apontavam para o futuro, mas deveria ser feito da melhor maneira possível, com santidade, com respeito, com pureza, seguindo as orientações do comandante Jesus Cristo, nosso Deus. Eles não poderiam tratar daquelas atividades de uma forma banal ou qualquer. Eles deveriam reconhecer que a presença de Deus no meio deles era um presente do céu dado à nação de Israel. Nenhuma outra nação naquele período teve a alegria de ter a presença visível do seu Deus entre eles. A manifestação do Senhor era de uma forma visível. Eles poderiam sentir, ver. Deus falava com os seus líderes e eles recebiam as respostas dos seus pedidos e das suas orações. Mas Deus esperava que eles entendessem que o Deus que era o seu comandante era um Deus santo, era um Deus justo, era um Deus íntegro, que ele não apenas lia a aparência de um ser humano, mas ele conseguia ver o coração. Era muito mais profundo do que muitas pessoas naquele período conseguiam entender o que Deus esperava que eles pudessem oferecer ao Senhor. Mas, meus amigos, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 3 do livro de Números, eu e você, nós precisamos também entender que nós servimos ao mesmo Deus. Não é um Deus diferente. É o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Jacó. É o Deus que nós estamos servindo nos dias em que nós nos encontramos. Há algumas pessoas que têm imaginado ou têm agido de forma diferente. É como se o Deus que nós servimos nos dias atuais fosse um Deus diferente, e não é. Mas Ele espera que nós também o sirvamos com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, com a mesma santidade, com o mesmo respeito, com a mesma pureza. Por isso que nessa manhã, ao refletirmos sobre os ofícios que o Senhor deixou aqui para os levitas, nós precisamos também nos dias em que nós estamos vivendo, porque nós fazemos parte do grande grupo de sacerdotes e levitas do Senhor. Nós precisamos também ter as mesmas convicções, as mesmas orientações que foram dadas para aquelas pessoas no passado. Nos dias de hoje, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude, que Ele nos ensine, que Ele molde o nosso coração, para que nós possamos seguir restritamente o que Deus pede que nós possamos fazer. Vivendo dessa forma, nós teremos a alegria de um dia estar com Ele, conhecê-lo e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, obrigado pelas orientações da Tua Palavra. Nos ajude a cada dia a colocarmos em prática em nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.